Você está ouvindo agora o Movecast. Aumente o volume e vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kennedy e hoje o Movecast vai surfar na onda. Meu Deus do céu. O meu nome é Davi, são 9h15 da noite e esse pessoal não está bêbado. Meu Deus, até tem vergonha de falar o meu agora, meu Deus do céu. Foi boa referência essa. Bom, meu nome é Israel e divisa de fogo, varão de guerra. Meu Deus. O meu nome é Clayton e todos aqui são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Bom, gente, para esse nosso episódio, né, a gente tem uma pessoa muito especial, né? Na verdade, a gente tem o pastor Clayton Pomerim, que é de Joinville, da Assembleia de Deus aqui de Joinville. E é um prazer ter o pastor com a gente, porque o pastor tem se destacado aí no nosso cenário, pelo menos no cenário pentecostal nacional, pela sua abordagem do pentecostalismo, não só o pastor Pomerim, mas a gente tem vários outros personagens que estão abordando a teologia pentecostal com propriedade e estão trazendo a teologia pentecostal de novo para o cenário cristão, porque, como a gente sabe, o pentecostalismo, né, por diversas vezes tem sido atacado, mas a gente dá graças a Deus que ainda tem teólogos pentecostais que ainda afirmam a nossa fé e ainda compartilham do movimento pentecostal. Pastor, é um prazer ter o senhor aqui com a gente agradece a disponibilidade do senhor, né? A gente sabe que o senhor nem sempre tem uma agenda folgada aí para poder falar aí com 3 mancebos aí, mas é uma alegria ter o senhor aí com a gente, né? É um prazer ter o senhor. E a gente queria que o senhor se apresentasse um pouco pra gente, né? Pro pessoal que tá ouvindo, falasse um pouco sobre quem o senhor enfim, se apresentar um pouco aí pro pessoal que tá ouvindo o senhor, tá ouvindo a gente aí. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês no Movecast, né? Eu me apaixonei pelo tema porque é o meu estudo, né? Eu tenho dedicado já alguns anos da minha vida a estudar esse assunto, então é um prazer sempre grande falar sobre isso. E especialmente estar aqui com vocês, né? Conhecendo vocês, o Davi, o Israel e o Kennedy, ver vocês, ou ouvir, né? Que eu não conheço vocês ainda, mas ouvir vocês tão jovens, né, e tão empolgados, e tão interessados em estudar e conhecer mais a teologia pentecostal. Isso para mim é um prazer muito grande. Pois você pediu para eu me apresentar. Pois bem, eu sou o pastor Clayton Pomerenig, atuo aqui como pastor auxiliar na igreja em Joinville, e também sou professor e diretor da faculdade Refidim em Joinville, né? Eu tenho meu mestrado e doutorado em teologia pela Faculdade Zeste de Gramado, no Rio Grande do Sul. Sou casado com a Thaís e pai da Letícia e da Taine. E apesar de ter 53 anos, ainda não sou avô, o que não sei se é um sinal bom ou ruim, se é sinal de que eu estou ficando velho e não tenho netos, ou se é um sinal de que eu sou novo ainda, mas ok. Acho que é porque é novo ainda, pastor. Né? Glória. Um ponto a mais aí. Aqui na Refidim nós temos, então, né, como eu dizia, o curso teológico, né, e é um curso reconhecido pelo MEC. O nosso curso é totalmente formado por professores, mestres e doutores em teologia, que são membros da Assembleia de Deus. Portanto, nós somos uma faculdade teológica ligada à Assembleia de Deus, e é uma das únicas do Brasil cujos
professores são formados na área teológica e também são membros da Assembleia de Deus. As outras faculdades teológicas ligadas à igreja que eu conheço, a maioria dos professores são formados em outras áreas que não a teologia e também não são membros da Assembleia de Deus. Isso é fruto de um trabalho de um longo tempo que foi feito aqui na Igreja Assembleia de Deus em Joinville, desde a época do pastor Valmor, depois com o pastor Arcelino Vitor de Mello, e agora com o pastor Sérgio, de formar um quadro docente, principalmente de membros da Assembleia de Deus, obreiros, claro, né, e também que tenham a formação teológica de mestrado e doutorado em teologia. Pastor, isso é interessante, né? A gente estava até conversando antes aqui, em off aqui, e é interessante isso que o senhor falou da faculdade Refidim, porque, querendo ou não, a faculdade Refidim, ela se torna uma referência, né? Por mais que exista outra faculdade, né? Como o senhor comentou, a faculdade da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, mas a Refidim, ela se destaca e, querendo ou não, ela meio que vira uma referência de ensino pentecostal, porque, como a gente estava conversando antes, não existia há algum tempo atrás referências de faculdades teológicas de matriz pentecostal, né? Então, é algo novo que está vindo, e é interessante, porque é necessário a gente ter um posicionamento, não somente, na verdade, ter um posicionamento teológico sobre o pentecostalismo, porque tem muita gente que é confusa em relação ao pentecostalismo, né? Não sabe discernir o que é teologia pentecostal, às vezes se confunde com teologia pentecostal, com neopentecostalismo, com movimentos carismáticos que estão muito longe do pentecostalismo clássico. Então, é uma bênção poder saber que está tendo uma nova faculdade aí que está vindo com esse viés pentecostal e poder ensinar boa teologia pentecostal pra gente. Então, é abençoador ter o senhor aí. Sim. E a gente agradece mais uma vez. Uma coisa que eu achei muito, muito legal também é que a faculdade é de ensino à distância, né? Isso, Então, qualquer pessoa no Brasil aí que tenha vontade de aprender mais sobre a teologia, né? Ter um bacharel aí em teologia, principalmente quem é desse ramo que é o pentecostalismo, né? A faculdade Refidim é uma ótima escolha, né? Eu inclusive, né, a gente tava até conversando no início, né? Eu e a minha esposa, com certeza vamos ir pra faculdade Refidim provavelmente esse ano. Já tava dando uma pesquisada ali, o pastor falou pra mim e eu já me interessei bastante. Com certeza vocês três aí serão nossos alunos aí. Será ótimo. Amém. Amém. Glória a Deus. Benção. Bom, então, agora que a gente já se apresentou, né, já conversamos, todo mundo aí já tá conhecendo o pastor, vamos entrar então no nosso assunto, né. Primeiramente, acho que pra gente ter, assim, uma abordagem já de início e poder situar todo mundo no que a gente vai estar conversando a seguir, eu queria que o pastor falasse pra gente sobre a origem da teologia pentecostal, para que a gente entendesse um pouco mais sobre isso. Bem, a origem da teologia nossa, ela é oriunda, né, daqueles vários movimentos, né, que vieram após a Reforma. Então, a gente pode dizer que a origem da teologia pentecostal, ela é da Reforma protestante, porque boa parte daquelas ideias defendidas pelo Lutero, pelo Melanchthon, né, e outros reformadores também são valores que a teologia pentecostal defende. Inclusive, é muito interessante que na Reforma protestante, né, dentro da Reforma, nós tivemos um movimento chamado de Reforma Radical, né, que achou que a reforma produzida por Martinho Lutero não abrangeu todas as áreas, e a maioria desses componentes da reforma radical, especialmente um
um elemento chamado Thomas Mintzer, eles pregavam já, naquela época, um avivamento baseado no mover do Espírito Santo. E eles se reuniam nos seus cultos e faziam muito barulho, né? Falavam alto, adoravam a Deus alto, glorificavam a Deus alto, né? Então a gente pensa que isso é um movimento recente, mas na verdade na Reforma já havia isso. Sim. E um outro fato interessante é que o Martinho Lutero, né, por ele dizer sempre que o Espírito Santo estava sujeito à palavra, né, e num certo sentido ele está certo, mas ele rejeitou esse movimento aí da reforma radical, né, e ele até pôs neles o nome pejorativo chamado Schwärmer, né, que quer dizer um enxame de abelhas, por causa do barulho, né, que eles faziam. Então ele erradicou, né, ele lutou muito contra esse movimento do espírito que surgiu na Reforma. Mas apesar disso, nós temos elementos na teologia pentecostal que fazem parte, sim, da Reforma de Martinho Lutero. Depois também uma outra fonte da teologia pentecostal é o pietismo, né, que surgiu no século XVII com Philipp Jakob Spener, que eles pregavam a ideia de uma vida piedosa, né, e com isso então eles praticavam alto rigor ascético e também, né, uma devoção muito grande à Escritura Sagrada e também à oração. Depois nós temos também os batistas, né, que influenciaram muito a teologia nossa, né, até as principais características soteriológicas da teologia pentecostal, elas são praticamente de origem batista. E depois nós temos também o metodismo, que influenciou grandemente a teologia nossa, especialmente aquilo que se diz como primeira, segunda e terceira bênção, né? Para o metodismo, a primeira bênção era a salvação e a segunda bênção era a santificação. Depois teve um sujeito que é considerado o pai da teologia pentecostal, que é Charles Fox Parham. Ele disse que, na verdade, os metodistas tinham 2 bênçãos e os pentecostais teriam 3 bênçãos, que seria a conversão, a santificação e o batismo no Espírito Santo. Sim. Aí teve um outro pastor chamado Charles Durham, que recebeu o avivamento de William Seymour na Rua Azusa, e esse Durham depois teve uma dissensão com Durham, exatamente por causa da primeira, segunda e terceira bênção, né? Ele foi para Chicago, abriu o movimento dele lá, e ele disse, não, os pentecostais recebem 2 bênçãos. A salvação e santificação são uma coisa única no ato da conversão, e a segunda bênção, então, é o batismo no Espírito Santo. Por isso que no Brasil se adotou o pentecostalismo das 2 bênçãos, que são oriundas justamente dessa igreja do pastor Durham, aonde Gunnar Wingren recebeu o batismo no Espírito Santo. Diferentemente do senso comum que acha que Gunnar Wingren recebeu o batismo na Rua Azusa, não, ele recebeu com o Durham. Pastor, essa relação que o senhor fez, o senhor tocou em 2 pontos que eu acho muito interessante. Primeiro, o senhor falou sobre essa influência wesleyana, né, do metodismo, principalmente desse metodismo wesleyano. Tem alguns períodos da história
É porque quem tá ouvindo a gente, quem sabe, alguns estão ouvindo e pensam que o pentecostalismo nasceu ali na Rua Azusa, né? Com o avivamento da Rua Azusa, mas tem o pentecostalismo sempre, na verdade, o carisma, né, na igreja sempre existiu, né? Tem até um livro, se eu não sei se o senhor viu, a editora Carismas publicou, sobre 2000 anos de carisma na igreja, né? E 2000 anos de pentecostalismo, na verdade. Sim. Que é bem interessante, é um texto bem interessante, e que fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão de sempre o carisma sempre ter existido na igreja. O Gutierrez, no episódio passado, ele falou algo muito interessante. Ele disse que esses movimentos de pietismo, né, o movimento de santidade ali, que influenciou muito o Charles Fox Parham, e é interessante porque o movimento pentecostal foi o único movimento que sobreviveu a tudo isso, né? Por isso que hoje o movimento pentecostal ele tem essa voz um pouco mais alta. Só porque o pentecostalismo ele ainda existe, mas existe também em outras igrejas, por exemplo, tem igrejas metodistas que falam línguas, né? Tem igrejas, não necessariamente a Assembleia de Deus, porque às vezes tem gente que tá ouvindo a gente e não sabe necessariamente. Isso, várias igrejas históricas, né? Depois que eclodiu o pentecostalismo pelo mundo, várias igrejas históricas também entraram dentro do movimento, né? Mas essas igrejas históricas, que são anteriores ao pentecostalismo, elas não recebiam batismo no Espírito Santo, a maioria delas. Sim. Com exceção, por exemplo, dos movimentos de santificação que surgiram nos Estados Unidos, chamado de Holiness, né? Que é um movimento posterior ainda ao metodismo, juntamente com os movimentos de fronteira nos Estados Unidos, né, que eram nada mais, nada menos do que pregadores avivalistas que iam junto com a expansão dos Estados Unidos para o oeste, né? Então, todos esses movimentos eles já pregavam o batismo no Espírito Santo, se não exatamente com esse nome, né? Mas eles falavam que o crente ele tinha que ter um segundo encontro com a graça de Cristo, no sentido de produzir transformações profundas nele. Uhum. Então foi toda essa herança, né? Todo esse cabedal de movimentos vários, né? Que depois se afunilaram e deu início, então, ao movimento pentecostal. E depois dele, novamente, há uma abertura, né? Quando as igrejas históricas começam também, algumas delas, a receberem o batismo no Espírito Santo, começa a haver as divisões nessas igrejas, porque uma ala das igrejas históricas aceitava o batismo no Espírito Santo e outras não, então ocorreram várias divisões, e até mesmo a Igreja Católica, né? Ela também tem esse movimento carismático que é oriundo do movimento pentecostal do início do século XX. E é interessante que a Igreja Católica ela passa por esse movimento carismático a partir do momento em que dois padres, lá na década de 60, nos Estados Unidos, começam a ler a história, né, os livros do David Wilkerson, né? Não sei se acho que a maioria que sabe, né? Times Square Church. Isso. Então vejam que a partir da leitura de um livro de um pastor pentecostal que as igrejas católicas elas também começam então a experimentar o batismo no Espírito Santo. Claro que existe muita imitação, muita coisa falsa, sim. Mas existe também um movimento sério, né, de batismo no Espírito Santo. O pastor comentou sobre a Igreja Católica, né? Só contar uma coisa aqui.
Ali na nossa igreja a gente tem um evangelista, né? O evangelista irmão Lindomar, e ele foi testemunha do meu casamento. E aí a gente conversou com eles, né? Conversamos sobre a vida deles e tudo mais. E ele era da igreja católica e ele foi batizado com o Espírito Santo em um evento da igreja católica. Olha. E depois aí ele pegou e veio para a Assembleia de Deus. Mas de início ele foi batizado na igreja católica, batizado no Espírito Santo. Isso é legal, porque até porque quando a gente, por exemplo, a gente fala sobre, não somente sobre esse tema do batismo com o Espírito Santo, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre salvação, né, a gente sempre tem esse entendimento, e é um entendimento sincero por muitos crentes, mas a gente pensa que a salvação está restrita ao evangelicalismo, né? Mas, né, assim, tipo, os pais da igreja, enfim, e para toda uma história, a gente vê que sempre existiu salvação, isso independente da denominação. Mas é interessante essa questão, cara, é bem legal mesmo. É claro que nós não concordamos com a idolatria, sim. Mas também não há como a gente está negando de que nesses movimentos existem crentes sinceros e verdadeiros e fiéis e que também recebem o Espírito Santo. Até porque a idolatria, a gente fez uma imagem, talvez falsa até, da idolatria, e aqui há até uma redundância nisso, né? Uma imagem falsa da idolatria, mas no sentido de que a idolatria são apenas aqueles feitos de gesso, de pau ou pedra, mas a verdade, se nós olharmos para o conceito que Jesus e Paulo têm de idolatria, nós vamos ver que é muito mais perigosa a idolatria que se esconde silenciosa dentro do coração do crente. Essa é muito mais perigosa, atrativa e destrutiva do que propriamente um ídolo de pedra ou madeira, né? E aí a gente já partindo, né, dessa origem da teologia pentecostal, né, muitos estudiosos, né, eles concordam na questão da divisão do pentecostalismo ali, né, em 3 ondas, né? Eu até brinquei ali no início do podcast, que hoje a gente ia surfar na onda, em relação a isso. Essas 3 ondas que elas dão conta da evolução temporal, né, do pentecostalismo e a diversificação do mesmo, o que seriam essas 3 ondas, né? E em qual delas, né, que entra o pentecostalismo clássico? Essas 3 ondas foram criadas pelo sociólogo Paul Freston, né? E que tem a ver com as, digamos assim, as 3 grandes expansões ao longo da história. Sim. Que o movimento pentecostal teve aqui no Brasil. Hoje, a academia, a maioria da academia já não trabalha mais com essas ondas do Paul Freston, né? Mas ao mesmo tempo não se criou nada mais interessante do que isso, né? Nós temos aí outras ideias, como o Bernardo Campos, o Leonildo Silveira, que criaram outras formas, né? Mas a mais usada ainda é essa do Paul Freston. Sim. Então, a Igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, ela é da primeira onda, né? Porque essa primeira onda, ela se dá entre o ano 1907 e 1911. A segunda onda, ela começa lá pelo ano de 1953 e vai mais ou menos até o ano de 1967, 1970. E a terceira onda começa lá pelo ano de 1975 e ainda está tendo desdobramentos até hoje. Sim. Tem gente que já fala
em uma quarta onda, outros falam em um pós-pentecostalismo, né? Mas apenas para falar mais da primeira onda, que é a onda Assembleia de Deus se inclui, é interessante que nessa divisão que o Paul Freston faz, depois os historiadores e sociólogos vão atrás dele, ele cita apenas duas igrejas, né, que é a Igreja Congregação Cristã no Brasil, que é fundada por Luigi Francesco em 1910, e também citam a Assembleia de Deus, que foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingren em 1911. Sim. Mas é interessante que não está, nesse contexto histórico, uma igreja pentecostal, aliás, a primeira igreja pentecostal a se instalar aqui no Brasil, que foi uma igreja batista sueca no Rio Grande do Sul. Isso no ano, lá pelo ano 1907, aliás, entre o ano 1908 e 1910, né? Ela Sim. foi anterior ainda à Congregação Cristã do Brasil, né? Então isso é um erro histórico que precisa ser corrigido. Então essa primeira onda, ela não é apenas de duas igrejas, como o Paul Freston diz. Na verdade, são três igrejas. A Igreja Batista Sueca, no Rio Grande do Sul, que é a primeira, depois vem a Congregação Cristã do Brasil e em terceiro lugar, então, a Assembleia de Deus. Sim. Depois nós temos a segunda onda, né, que começa com a Igreja do Evangelho Quadrangular em 1953, né, oriunda da Igreja Quadrangular dos Estados Unidos, fundada pela Amy McPherson, né, que na verdade ela foi um expoente de uma mulher muito à frente do seu tempo, né, nos Estados Unidos, e acredita-se que ela tenha tido uma influência muito grande sobre a esposa de Gunnar Wingren, a Frida, né? A Frida, boa parte dos escritos e da maneira como a Frida Wingren se portou aqui no Brasil, acredita-se que tenha sido por influência da Amy McPherson. Depois nós temos a Igreja Pentecostal, o Brasil para Cristo, que é fundada em 1956, né? E ela, apesar de ser tradicional, conservadora, pentecostal, foi uma das primeiras igrejas pentecostais do mundo a participar de um movimento ecumênico, né? Depois nós tivemos a Igreja de Vida Nova, que foi fundada em 1960 pelo McAllister. Depois nós tivemos a Igreja Pentecostal Deus é Amor, fundada em 61 pelo famoso Davi Miranda, né? Davi é bom esse. Talvez algum de vocês aí até saiba imitar ele, né? Eu não me arrisco. Não sei. O irmão meu, o Celton, imita bem ele. Depois nós tivemos a Casa da Bênção em 1964, e depois nós tivemos também a Igreja Metodista Wesleyana em 67, dentre outras, né? Depois nós tivemos a terceira onda, onde surgiu então o Salão da Fé em 75, da onde depois mais tarde vai sair a Universal do Reino de Deus em 77, a Internacional da Graça de Deus e a Mundial, né? Então são as três igrejas que a gente chamaria assim de megalomaníacas, porque uma é universal, a outra é internacional
e a outra é mundial, né? E, É, claro, seguidinha, né? Ninguém quer ser local, né, pastor? Nenhuma igreja quer ser local. isso. E tivemos outras, né? Mas aí o leque se abre muito e não dá tempo aqui de falar. E aí a gente tem o que alguns chamam de quarta onda, né? Embora isso não tenha sido criado pelo Paul Freston, é a academia que está pensando nisso. A quarta onda, ou outros chamam ainda de pós-pentecostalismo, que são essas igrejas que surgem após a terceira onda e que perdem muito a característica do evangelho, né? Com coisas bizarras, pitorescas e, digamos assim, quase um evangelho paralelo, né? Aliás, a terceira onda já é um evangelho que se dissocia muito do evangelho de Cristo, mas o pós-pentecostalismo ele muito mais, né? Ele não tem muitas características do evangelho. Tem até um historiador chamado Martin Dreyer, que ele chama essas igrejas da terceira e da quarta onda, ele chama ela de igrejas pós-cristãs, né? Porque elas não teriam mais a característica marcante de serem do evangelho de Cristo, mas sim falarem muito de riqueza, saúde e coisas que são também do evangelho, claro, mas que não são o cerne do evangelho, do evangelho, porque o cerne do evangelho seria a salvação única e exclusivamente em Cristo e não em obras, né? Uma vida santificada e também o batismo no Espírito Santo, já que nós estamos falando de igrejas pentecostais. Sim, a gente até brincou alguns podcasts atrás, né? A gente brincou com algumas coisas assim dessas novas igrejas aí, né? A gente costuma chamar de pregação coach, né? Que surgiu aí a moda do coach, né? Ultimamente. E daí a gente consegue ver que eles se destoaram tanto do evangelho, né? Do evangelho de Cristo, que essas novas igrejas coach aí, né? Eles praticamente estão já começando a vender curso para te conseguir alcançar a salvação, né? Porque exatamente. Agora é tudo questão do coach, de como tu consegue fazer o teu mindset, como tu consegue fazer o teu mindset cristão. E você só é salvo, né, se você comprar o produto que eles vendem. E o produto seria a saúde, a bênção, ou até mesmo o curso, ou o trabalho de coach, né? Ou seja, você só alcança a salvação se você faz um sacrifício, né? Sim. Bom, pastor, nós falamos até agora mais em respeito da história, né, do pentecostalismo em si. A gente conseguiu visualizar que o pentecostalismo não está só ligado, né, principalmente aqui no Brasil, ao que aconteceu em 1911, né? Não é só isso, né, mas está ligado a muito antes na história ali, desde não só na Reforma, mas como o Davi tinha destacado, existiam esses vários carismas, né? A igreja sempre foi recheada de carisma ao longo da história da igreja. E o senhor tinha comentado a respeito também das visões soteriológicas, né? Dessa questão da segunda bênção e tudo mais, né? Até mesmo as 3 bênçãos, né? E eu acho que em relação ao ser pentecostal, né?
existe diferenças assim doutrinárias, né, pelo menos em alguns pontos. Talvez os pontos principais não, que a gente herdou da Reforma, aspectos como a justificação, a santificação, a glorificação, enfim. Talvez não nesses aspectos em si, mas existem certas doutrinas, né, que são coisas específicas, né, do pentecostalismo, né, do modo de pensar clássico do pentecostalismo. E se o senhor puder discorrer, né, acerca disso, até dessas doutrinas que a gente toma como norte, né, então a gente anda junto com as questões clássicas aí da Reforma, das igrejas mais ligadas à Reforma, né, mas em alguns pontos a gente se destaca, né, se diferencia especificamente por apresentar, né, esse ponto pentecostal, né, esse ponto relacionado aos carismas em si. Se o senhor puder discorrer em relação a isso, né, e principalmente mostrar um pouco dessa diferenciação, né, que a gente tem em relação a essas outras tradições. Sim, vamos iniciar então pela parte soteriológica, né, que eu acho que essa é uma semelhança grande, como você já falou com outras igrejas, né, especialmente as igrejas reformadas, exceto o calvinismo, né? Então aqui já surge a divergência. A maioria das igrejas pentecostais aqui do Brasil, elas são arminianas, né? Que acreditam que a graça é resistível, né? Enquanto que o calvinismo vai dizer que você não consegue resistir à graça de Cristo. O arminianismo acredita na graça preveniente, né, que é a capacidade que o Espírito Santo dá para que o crente creia em Cristo para a salvação. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, através da graça preveniente, ele opera no crente, aliás, no incrédulo, né? Ele opera no incrédulo o querer aceitar a graça de Cristo. Porém, aqui entra o livre arbítrio, né? Que vai dizer então que apesar do Espírito Santo ele convencer o crente no sentido de ele aceitar a salvação, né? Mas cabe ao crente, ou nesse caso ainda ao incrédulo, cabe a ele aceitar ou não. E isso aí não é obra do Espírito Santo. Isso é fruto da livre vontade humana. Né? Então a pessoa pode dizer sim ou não. Isso é o que o arminianismo defende, enquanto que o calvinismo ele vai dizer que uma vez que o Espírito Santo convence alguém, essa pessoa não tem mais como escapar, né? Então essa é uma questão básica. Porém, talvez a questão que nos une, né, inclusive arminianos e calvinistas, é a justificação exclusivamente pela fé, ou seja, não se opera a salvação sem que a fé esteja presente de uma forma bastante intensa, porque ela é produzida pelo Espírito Santo também e é apreendida pelo crente nesse gesto que ele faz de aceitar a graça preveniente de Deus sobre a sua vida, que gera a fé, né? E aí nós temos também a grande diferença nossa das demais igrejas históricas é a nossa crença na atuação do Espírito Santo sobre a vida do crente. As igrejas históricas, elas vão dizer que existe o batismo do Espírito Santo, ou seja, no ato da conversão, todos os crentes recebem o Espírito Santo. E isso nós, pentecostais, também achamos que é assim. Porém, nós cremos também, e aí as igrejas tradicionais não creem nisso,
nós cremos que o Espírito Santo também batiza o crente. E aí é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Então veja que há uma diferença. Na conversão existe o batismo do Espírito, quando nós somos imersos no corpo de Cristo, né? Quando nós somos aceitos no corpo de Cristo. Existe um segundo momento em que o Espírito Santo já está habitando no crente, mas ele o batiza, né? E aí ele passa a falar em novas línguas e os dons espirituais se manifestam na vida desse crente a partir do batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. E aí nós temos uma outra doutrina também que difere um pouco, que é a questão escatológica, né? Porque o que é comum praticamente entre todas as igrejas cristãs é que Jesus voltará. Porém, a partir disso surgem as diferenças. Jesus vem antes da grande tribulação, vem no meio, vem no final. O milênio é estabelecido quando, né? Enfim, isso são as grandes diferenças daí das igrejas cristãs e a maioria dos pentecostais é pré-tribulacionista e pré-milenista, né? Então, essas seriam, assim, as diferenças básicas, né, entre a teologia das igrejas tradicionais e a teologia das igrejas pentecostais. Pastor, também tem essa relação, né, do batismo com o Espírito Santo, que faz essa grande diferenciação, né? Mas tem um ponto bem interessante que o senhor tratou no comecinho da gravação, no comecinho do episódio, falando sobre o avivamento ali da Rua Azusa, falando um pouco sobre o Charles Fox Parham, falando sobre as bênçãos. Acho que é interessante pontuar isso, porque quando a gente pensa sobre batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas, a gente pensa que isso é um consenso universal no meio do pentecostalismo, né? Quando na verdade não é, né? Existem outras matrizes pentecostais que afirmam o batismo com o Espírito Santo, mas não necessariamente a evidência inicial das línguas. O senhor, o que o senhor acha sobre isso e qual seria a visão do pentecostalismo clássico em relação a isso? A declaração de fé das Assembleias de Deus aqui do Brasil, né, ela vai dizer que existe uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo, que é o falar em novas línguas. Aí pode ser a xenolalia, que é o falar um idioma conhecido aqui na Terra, ou a glossolalia, que é um idioma que não é conhecido, né? Necessariamente não articulado, nem gramatical, nem organizado, né? Uhum. E existe a evidência contínua, né? Então veja bem, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. A evidência contínua seria o amor. E essa, segundo William Seymour, é a maior prova de que alguém é batizado no Espírito Santo se essa pessoa vive na prática do amor. William Seymour, da Rua Azusa, ele chegou a dizer de que de nada adianta um crente dizer que foi batizado no Espírito Santo e falar em novas línguas se ele não manifesta o amor na sua vida. Isso é prova de que, na verdade, ele não recebeu o batismo no Espírito Santo. Ele apenas fez um teatro com o batismo no Espírito Santo. Aí, sim. Mas, claro, essa ideia que eu falei sobre evidência inicial e evidência
contínua, é uma doutrina esboçada pelas Assembleias de Deus no Brasil. Mas existem outras correntes teológicas pentecostais que vão dizer que necessariamente não precisa a manifestação das línguas, e outras ainda que vão dizer que basta que qualquer um dos 9 dons espirituais seja manifesto na vida do crente para que se diga que ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas aí é preciso a gente se lembrar de que a lista de 9 dons espirituais que o apóstolo Paulo dá lá em 1 Coríntios 12, que ele explica depois em 14, necessariamente não é exaustivo, né? Podem haver outros dons espirituais não se limita, além né? desses 9, isso é, né? Enfim, não, como você mesmo falou, não há um consenso assim para dizer que todos os pentecostais concordam nisso e naquilo. A maioria deles crê, sim, né, que a principal evidência do batismo é o falar em novas línguas. Mas eu, particularmente, eu gosto muito dessa definição do William Seymour, de que a grande prova de que alguém é batizado no Espírito Santo é o amor, né? Eu não descarto as línguas, eu creio nas línguas e acho até que é necessário, né? Aí, por uma questão de aprofundamento do amor de Deus dentro do coração do crente, eu acho que é preciso que ele fale em outras línguas, ao menos nesse primeiro momento do batismo, né? Porque ninguém é batizado no Espírito Santo sem que ele tenha uma experiência de êxtase, né? Muito profunda, assim, algo assim que mexe no âmago do seu ser, algo que ele toca incondicionalmente nas dimensões mais profundas do seu ser, né? Isso eu entendo que a principal evidência do batismo no Espírito Santo é esse toque no mais profundo do ser que o Espírito Santo dá. E é justamente por causa desse toque no mais profundo do ser que as pessoas não conseguem mais articular a sua fala em português e aí sim passam a falar em outras línguas, né? O Frank Maquia, ele vai dizer até que o batismo no Espírito Santo nada mais é do que a experiência profunda do amor de Deus na vida do crente, né? Aquele crente que antes sabia que Deus o amava, mas apenas de maneira racional, agora com o batismo no Espírito Santo ele vai saber, não apenas racionalmente, mas na profundidade do seu ser, na sua questão mais patológica ou nas coisas do coração que não são explicáveis humanamente, é nessa dimensão que ele tem compreensão do amor de Deus a partir do batismo no Espírito Santo. E eu defendo assim de uma maneira muito intensa essa ideia de que o crente, ao ser batizado no Espírito Santo, ele necessariamente precisa ter essa experiência da profundidade do seu ser, aquilo que logicamente e racionalmente não tem como explicar, né? Mas que lhe causa uma memória afetiva intensa, que modifique a sua compreensão da vida, modifica a sua compreensão do ser de Deus, ele vai transformando para que agora ele também possa amar do jeito que Deus ama. Eu entendo como essa a principal característica do batismo
no Espírito Santo. E justamente por ser uma experiência tão Sim. profunda, é que a gente se expressa de maneira desarticulada em relação à nossa fala nativa, ou seja, a gente passa a perder a noção do que fala, porque mexe com dimensões tão profundas da nossa alma que, digamos assim, a racionalidade não consegue dar conta disso. E aí nós passamos a nos expressar dessa maneira que nem nós entendemos, né? E Paulo diz que em mistérios fala com Deus. Eu creio dessa forma. Sim. Só queria destacar um ponto aqui, já que o senhor falou da experiência. Eu queria destacar uma experiência até minha, né? Na época ali, acho que foi uns 2 anos mais ou menos, eu era o que eu poderia chamar de um pentecostal inconformado, né? Vamos dizer assim. Porque eu tinha todo esse leque da tradição, sempre nasci e cresci, né, na Igreja Assembleia de Deus, e então bebi de todos os aspectos, tanto da doutrina quanto da liturgia, enfim, a gente já sabe tudo decorado, vamos dizer assim, né, já sabe se levantar e ir embora do culto, enfim, já tem tudo em mente. E só que há uns 2 anos atrás eu me deparei com um livro, que é o Pentecostes aqui. Essa história é a nossa história, né? É da CPAD também. E, Do Mendes, né? Do Mendes, isso. Uhum. E eu vou confessar algo. Quando eu peguei esse livro, eu não estava tão interessado, vamos dizer assim, na questão doutrinária em si. Até não era uma coisa que me interessava tanto na época. Após eu terminar de ler o livro, né, eu, vamos dizer assim, acendeu uma chama, né, dentro de mim para pesquisar um pouco mais sobre isso e ler um pouco mais. E aqui, uma coisa que ele destaca bastante no livro é essa leitura diferente, né, que a gente faz em relação aos textos de Atos, né. Bom, sempre quando a gente fala de batismo no Espírito, o que vem à nossa mente, né, o Pentecoste, enfim, obviamente é o texto de Atos, capítulo número 2. Não só Atos 2, mas o resto da leitura. E essa ligação que ele faz com o autor, né, de Atos, que é Lucas, né, em relação ao texto evangelístico, né, o texto do Evangelho, com o texto histórico de Atos, né? Então existe uma ligação entre o texto evangelístico e o texto histórico. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, até esse crescimento dentro da igreja pentecostal, nunca parei para raciocinar dessa influência e dessa ligação entre os textos, né? Até porque é uma coisa óbvia, né? Se Lucas é o autor dos 2 textos, então ele não está escrevendo coisas diferentes em relação à literatura dele, né? Então ele faz uma ligação entre essas histórias. E só para o pessoal que vai nos ouvir depois, vai ouvir esse podcast, eu queria que eu pudesse falar um pouquinho sobre essa leitura, né? Que existe sim uma ligação entre o texto do Evangelho de Lucas, né, e também o texto histórico de Atos, né, que eles chamam essa leitura talvez do Lucas teólogo, né, que a leitura do texto de Atos não deve ser encarada apenas como algo histórico, mas de que existe uma teologia também por trás ali da leitura, né, e essa teologia é trazida, vamos dizer assim, para dar base, dar força, né, à nossa doutrina pentecostal, né. Sim, Lucas escreve com uma intencionalidade muito forte, mostrando a pessoa do Espírito Santo atuando sobre vários personagens dos seus livros, tanto Lucas quanto Atos. Nenhum dos outros evangelistas faz isso, né? Sim. Lucas enfatiza, então, a capacitação que o Espírito Santo traz para a proclamação do Evangelho de uma maneira muito intensa, né? Isso a gente até pode afirmar, né? O Stromstad e o Menzies falam sobre isso, sobre a intencionalidade ou o propósito de Lucas, né?
no sentido de mostrar essa força do Espírito Santo que atua sobre os crentes, fazendo com que os personagens dele tenham experiências de êxtase e de capacitação espiritual e sobrenatural com o Espírito Santo, né? Para que a gente tenha assim uma análise mais acurada daquilo que o Evangelho de Lucas tem como propósito, então é necessário que a gente avalie, como você já falou, de maneira conjunta, Lucas e Atos, porque os dois formam um bloco muito idêntico, falando exatamente sobre essa capacitação que o Espírito Santo dá sobre a vida do crente. Lucas, então, tratando sobre a história de Jesus, e Atos dos Apóstolos, da história inicial da igreja, de como o Espírito Santo atuou tanto nos 120 irmãos, como ele atuou sobre a vida de Pedro e depois sobre a vida de Paulo. E Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu, né? Então, vejam até que no livro de Atos, Lucas faz um negócio muito interessante. Ele começa dando destaque para Pedro, né? E Pedro é o pregador dos judeus, embora ele vá lá na casa de Cornélio e começa a evangelização aos gentios a partir de Cornélio. Porém, depois disso, Pedro some do texto de Atos, né? Nós não vimos mais Pedro em Atos, apenas o apóstolo Paulo. Então vejam que aqui existe outra intencionalidade de Lucas, que é mostrar o quê? O Evangelho, ele também no mesmo sentido, do mesmo jeito, sem privilégios, sem desprestígios, tanto do judeu e também do gentil. Então, como Pedro havia, digamos assim, preferido os judeus, embora ele evangeliza Cornélio, Lucas quer mostrar que, por ele ser um gentil, a ênfase do evangelho agora se dá sobre os gentios a partir do apóstolo Paulo. Então, essa experiência com o Espírito Santo em Lucas, né, como algo posterior à conversão, né, não necessariamente cronológica, mas lógica, né, e Lucas mostra isso aí sempre, de que primeiro ocorre a conversão, depois o batismo no Espírito Santo, né? Então essa intencionalidade teológico carismática de Lucas, né, ela quer enfatizar exatamente essa experiência com o Espírito Santo. E é interessante a gente ver, né, apenas para demonstrar essa intencionalidade de Lucas e a teologia pentecostal é prioritariamente construída sobre a teologia de Lucas, né? E é por isso que as igrejas históricas sempre afirmaram que não dá para fazer teologia sobre narrativas históricas da Bíblia, mas do Antigo Testamento podia ser. Agora, de Lucas e Atos, não. Então, aí a gente vê de maneira bastante clara, né, como eles querem desmontar a teologia pentecostal. Mas apenas para mostrar essa intencionalidade de Lucas, por exemplo, Menzies, no seu livro, ele fala que Lucas ele
toma uma das fontes do texto de Lucas é a fonte Q, a Quelle, né, que se diz. E aí Mateus, que praticamente usa essa mesma fonte, lá em Mateus 7:11, né, quando ele cita lá coisas boas, Lucas altera, da mesma fonte, ele vai dizer, aonde Mateus usa que o pai dá coisas boas para o seu filho, Lucas diz que o pai vai dar o Espírito Santo. Então veja que mudança drástica, né, que Lucas faz. Aí a gente vê como os autores bíblicos reinterpretam os próprios textos antigos a partir da intencionalidade que eles têm. Então, essa alteração que Lucas faz demonstra a intencionalidade pneumatológica dele, que é corroborar com o fato de que quem já é cristão precisa pedir pela segunda experiência, que é o batismo com o Espírito Santo. Né? E outro exemplo claro que Lucas dá é que Jesus recebeu o Espírito Santo após o batismo em águas de João. Né? Então, essa aqui é a grande intencionalidade de Lucas Atos, que ele quer mostrar essa capacitação e essa experiência do batismo com o Espírito Santo. Pastor, essa leitura do texto de Lucas Atos, né, ela é bem peculiar, né, pro pentecostal, porque no Brasil geralmente as coisas sempre chegam mais tarde, né? Mas na América, na Europa, esse diálogo já é um diálogo bem mais maduro, né? Um diálogo antigo, mais maduro, né? E essa questão de Lucas Atos, ela é interessante porque muito das tradições reformadas, né? Das outras tradições, elas tentam às vezes, né? Ler o Novo Testamento a partir de uma visão totalmente paulina, né? Só porque é interessante a gente ver que os evangelhos, eles têm autores diferentes, né? Pedro escreveu a carta, João escreveu a carta, Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, eles escreveram com base naquilo que eles viram, né? Então, eu acho que essa questão às vezes a gente, de muitas pessoas lerem a narrativa de Lucas Atos com uma visão paulina, ela é muito errônea, porque Paulo, ele trata o Espírito Santo de uma maneira, né? Se a gente ler lá as cartas de Paulo, a gente vai ver Paulo tratando ser cheio do Espírito Santo com base no fruto do Espírito. Mas se a gente vê o texto de Atos, capítulo de número 2, a gente vai ver que a narrativa de Lucas, no enchimento do Espírito Santo lá na descida de Pentecostes, a gente vai ver, por exemplo, no capítulo 5, ele falando que o diácono ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, se a gente observa que em Atos capítulo 2, Lucas está narrando ali o ser cheio do Espírito Santo com uma experiência com o Espírito Santo, uma experiência da descida do Espírito Santo, a gente entende que o ser cheio do Espírito Santo também tem essa questão de Atos capítulo número 2. Então, eu acho que é interessante a gente abranger isso e deixar claro que cada evangelho e cada texto da Bíblia ele tem uma narrativa conforme a visão do autor, né? Então, eu acho que é interessante isso, né? De não ler todo o Novo Testamento com uma visão paulina, até porque Paulo não escreveu, ele escreveu quase todo o Novo Testamento, mas não escreveu todo o Novo Testamento, né? E aqui nós temos, né, como você mesmo falou, um problema muito sério das igrejas tradicionais, exatamente porque eles diziam que textos narrativos não são para fazer teologia, então eles se ateram aos textos abstratos do apóstolo Paulo, e não estão errados nisso, né? Sim. Só que aí a leitura de Lucas Atos, ela vai ser sempre feita sob o óculo do apóstolo Paulo. E é bom às vezes fazer essa leitura, mas para o pentecostalismo, nós temos que ler Lucas Atos e ler Paulo. Sim.
Lucas, Atos e Paulo se complementam. Como assim, né? Você já abordou isso, de que a teologia do Espírito Santo em Paulo, ela é soteriológica, né? No sentido da justificação, purificação e relação filial. Enquanto que a de Lucas, Atos é carismática, né? No sentido de preparar com poder a comunidade de cristãos para o testemunho da fé, né? Então, para Paulo, o batismo no Espírito Santo é uma questão mais de conversão, iniciação. E para Lucas, Atos é uma questão de comissionamento e empoderamento. As duas questões não se anulam, elas se complementam e são necessárias uma à outra. Até porque Lucas, Atos, né, embora bem menos do que Paulo, também fale sobre a necessidade do batismo no Espírito Santo como uma questão de conversão, e Paulo também fala sobre isso quando ele diz que é para ser cheio do Espírito Santo. Então, as duas coisas andam próximas, mas a intencionalidade dos autores é diferente, né? E isso não tira a inspiração bíblica, não tira a inspiração do Espírito Santo sobre os autores bíblicos, porque a escrita da Bíblia não é psicografia. A escrita da Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, mas ela passa pelas capacidades e habilidades do autor humano também, né? Então é um trabalho de simbiose entre o Espírito Santo e o autor humano, mas é inspiração do Espírito Santo. Bom, chegamos quase ao final, né, da nossa conversa aí, mas eu acho que dá para adicionar aí uma sobremesa, vamos dizer assim, a essa conversa, que eu acho que é um pouco o que tem de importante, né? Eu acho que relatar um pouco do somatório, né, do que foi falado aqui, dessa teologia do qual nós nascemos e crescemos, né, para todo o resto da tradição cristã, né? Eu acho que às vezes no Brasil, até em termos teológicos, o povo do pentecostalismo, né, mais ligado ao pentecostalismo, principalmente a Assembleia de Deus, né, que é a força mais expressiva no Brasil, é olhado com certo receio, né? Eu acho que todos nós sentimos isso aqui, né? Em termos pentecostais, parece que o pentecostal é sempre aquele que gosta de barulho e não tem nada a ver com a Bíblia e não sei o quê. Então é o reteté, né? É sempre visto com esse ar mais estranho, né? Pelo resto das tradições. Quanto a isso, o que o senhor poderia adicionar, né? Para gerar essa certa confiança, né, em relação às outras tradições, né, e também para os que são de dentro, essa importância que nós temos a somar, né, a teologia no geral. Na verdade, a Igreja Católica, né, ela sempre enfatizou na teologia dela Deus Pai, né, e aí criou-se uma distância muito grande de Deus, porque foi criada aquela imagem de um Deus distante, um Deus poderoso, como de fato mas o velhinho assentado em uma cadeira, meio gaga e inacessível, né? Então esse mais ou menos é o Deus que a Igreja Católica criou, Deus como Pai. Por isso que tiveram que criar também uma mãe, né, para dar conta disso. Depois, com a reforma, enfatizou-se mais a pessoa de Cristo, né? Se aproximou mais dos seres humanos através dessa nova linha teológica, a pessoa e obra de Cristo e a explicação
de tudo que Cristo fez. Com o pentecostalismo, evidencia-se mais a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. E terceira aqui não é no sentido de ordem, né? Primeiro, segundo e terceiro, porque o pentecostalismo desde sempre trouxe uma grande ênfase naquilo que as outras teologias já pregavam, mas que não punham em prática. Para que servia o Espírito Santo? Praticamente para nada, né? Mas os pentecostais não, né? Eles mostraram que o Espírito Santo também é Deus, no mesmo nível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele também pode ser adorado, ou deve ser adorado, e o Espírito Santo é aquele que agora está presente entre os homens, né? É aquele que manifesta o Pai e o Filho entre os homens, porque Jesus mesmo disse: eu vou, mas eu vou mandar um outro Consolador, ou seja, um outro do mesmo jeito, do mesmo nível, do mesmo naipe, né? Então é isso que o pentecostalismo, embora teoricamente as igrejas tradicionais entendiam o Espírito Santo como Deus, mas na prática o Espírito Santo era relegado a um segundo ou terceiro plano. E a grande contribuição que o pentecostalismo trouxe é dizer em alto e bom som, né? Em alto e bom som, em gritos de louvor e adoração, em língua bem alto, dizer que o Espírito Santo também é Deus, que ele atua e que um novo tempo chegou para a história da igreja, onde se valoriza também a pessoa do Espírito Santo. Eu acho que essa é uma diferença básica, assim, né, que a teologia pentecostal trouxe para a tradição cristã. Foi um prazer muito grande de estar aqui com vocês, especialmente com o Davi, o Israel e o Kennedy, todos vocês que nos ouvem. Eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para você que não é batizado no Espírito Santo, para que você busque intensamente o batismo no Espírito Santo, porque é uma bênção extraordinária para a vida do crente. E o segredo de ser batizado no Espírito Santo é um só, é desejar. Eu nunca vi nenhum crente que não desejasse o batismo ser batizado. Por isso, ore, deseje no mais profundo do seu coração ser batizado no Espírito Santo. E se você já foi batizado, mas percebe que entrou uma frieza em você, da mesma maneira, busque, ore, volte o seu coração e a sua mente para Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo encherá a sua vida e revigorará as suas forças. Que Deus lhe abençoe.